Uau, desafiador, né? Ai, ai, tô aqui pra me desafiar, então vamos lá. O nome desse vídeo é o que eu vou trabalhar aqui, é o que me trouxe até aqui. E eu vou compartilhar um pouquinho do que me trouxe até aqui. Há alguns anos atrás, eu tinha muitos problemas com a forma com que eu lidava com a minha família, com a forma com que eu lidava com as minhas próprias escolhas, com a forma com que eu lidava com a minha sexualidade. É, na realidade, não para mim mesma, de autoaceitação, mas de não compreensão da não aceitação do outro, né? Tinha muita, eu sentia muita angústia, muita aflição, porque eu não compreendia muito bem o mundo, eu não compreendia muito bem as desigualdades, eu não compreendia muito bem injustiças. Acho que vem muito também do que eu preciso de desenvolver aqui, né? Dentro das regências que eu tenho, dos elementos que me regem, das forças que me regem dentro do meu, das energias que estavam disponíveis para mim dentro do meu nascimento. Mas então eu sentia muito essa angústia, essa revolta, né? Então, tentando sempre trazer algo para o mundo que eu achava que podia ser melhor, dentro do que eu achava que era melhor, né? E claro, isso nem sempre era de comum acordo com outras pessoas, né? Nem sempre o que a gente acha bom, eu acho que nunca, na real, né, o que nós achamos bom vai ser bom para todo mundo. Mas eu tinha essas buscas, sabe, de tentar melhorar os espaços que eu estava. Então, se eu estava num emprego, eu tentava melhorar. Eu acabei me envolvendo em trabalhos em que eu fazia gestão de pessoas, de equipes. Então, independente do trabalho que fosse, eu sempre tentava trazer melhoria de vida para as pessoas que estavam me acompanhando na minha jornada, que estavam comigo ali, tentando fazer ficar mais leve para elas o processo. Na faculdade, né, eu acabei me envolvendo com muitos movimentos dentro da própria universidade, né, para movimentos em que eu acreditava também que pudessem trazer alguma melhoria, tanto para dentro da própria universidade ou dentro de algum movimento social. Então sempre estava me envolvendo nos diretórios acadêmicos, né, nos movimentos estudantis, participei de movimentos estudantis, participei de manifestações, participei de manifestações em vários locais, né, em Belo Horizonte, em Brasília. Então eu estava bem ativa assim dentro das militâncias, né, que eu acreditava assim. E desde nova, sabe, eu sempre sentia que existia algo muito além do que estavam me mostrando ou que eu estava enxergando, né? E em um dado momento eu tive uma situação que me tirou muito da zona de conforto, uma, um, uma finalização de um processo que eu não estava esperando ser finalizado. Eu acho que às vezes a gente não enxerga o que já está acontecendo, o que está na nossa cara. Então, términos de relacionamentos longos, doenças na família. Então, foi um momento em que eu me vi muito, assim, no limite, sabe? No limite da minha existência, sem motivação para viver, bebendo muito, me envolvendo com pessoas de uma forma muito superficial. Enfim, eu soltei tudo na minha vida. Então eu comecei a entrar em um declínio de mim mesma, sabe? Então eu comecei
a ver a minha carreira assim, né? Todo o percurso que eu estava construindo na universidade começar a não ser tão bom. Eu comecei a beber muito, eu comecei a sair muito para baladas, ter muitas relações com várias pessoas. Enfim, eu comecei a me perder. E eu fiz isso conscientemente para compreender quem era essa Fernanda. Durante a minha vida inteira eu tive a consciência dos meus limites, então eu sempre, quando eu chegava neles, eu conseguia retornar. E dessa vez eu soltei, falei, vamos ver o que dá. E nesse momento em que eu tava no extremo caos, minha vida financeira, tudo caos, uma loucura, algo aconteceu, né? Eu tive acesso a algumas informações algumas pessoas e algumas informações que no momento eu senti que eu estava diante daquelas informações, eu senti como se todos os meus questionamentos internos, todas as minhas incompreensões internas começassem a se encaixar. Então, respostas sobre coisas foram, sabe, sendo expostas a mim. Respostas sobre a nossa história como humanos, respostas sobre a nossa possibilidade de outras vidas, de outras dimensões, de outras existências, tudo o que eu de uma certa forma já acreditava, mas eu até então não tinha acessado. Mas começar a ver pessoas falando sobre isso de uma forma em que eu falava uau. Eu já estava em um momento em que eu não acreditava, mas eu estava achando um saco, sabe? Pensar, sempre achei na real assim, pensar que, poxa, será que a vida é só isso? Será que a vida é só eu formar na escola, procurar um trabalho, ir para uma faculdade, ter uma profissão, ter minha casa, meu carro ou meu apartamento, me casar, ter filhos, aposentar e morrer? Não que isso seja ruim, mas existia algo em mim que falava, eu quero mais do que isso, sabe? Eu quero algo que toque a minha alma e que, sabe, se for só isso tá chato. Era isso que eu pensava, porque pra mim faltava algo, sabe? E dentro de mim, assim, queria algo mais do que isso. Mais uma vez, né, eu acho que isso vai de acordo com a necessidade, a experiência que cada um vai evoluindo também, né? Acho que isso vai de acordo com a experiência que cada um tem que evoluir, tem que viver aqui também, né? E essa era a minha experiência de achar que isso faltava algo, sabe? E aí eu comecei a estudar, comecei a compreender, comecei a ver que toda dualidade, todo conflito que eu vivia estava errado para mim, porque eu sempre achava que a minha base, que a base de melhoria de tudo que eu achava que eu tinha que construir estava errada, estava falha. Existia uma grande falha nesse sistema interno que eu estava criando e eu não conseguia enxergar. Até que um dia eu comecei com os meus estudos e comecei a perceber que eu sempre queria o amor, né? Eu sempre queria a paz, mas eu percebi que enquanto eu continuasse na dualidade, enquanto eu continuasse em conflito com algo, enquanto eu continuasse me posicionando em um polo, e era como eu me enxerguei assim, olha, como se eu, Fernanda, estivesse aqui e eu estivesse combatendo isso aqui, sabe? E nesse combate eu combatia o outro por dizer que o outro era preconceituoso, o outro era N coisas, né? Que me oprimiam. Mas eu percebi que na real eu estava fazendo a mesma coisa que esse outro, só que a partir de um outro ponto. E aí eu percebi, poxa, eu preciso de rever tudo, né?
porque eu estou sendo um espelho do outro, uma outra versão do outro, e isso fez eu entender como a força da polaridade nos divide, nos enfraquece, nos tira a consciência do poder da minha evolução. Eu vou falar muito isso porque eu quero que a gente compreenda, eu quero compreender primeiro, né, muito bem esse conceito. Então, isso é um pouco da minha jornada, da minha história, do meu despertar da consciência, que começou a mudar tudo, né? E aí eu comecei a entrar em projetos, comecei a ler muito, estudar, ver muitos vídeos, tive muitos mestres dentro da minha jornada. Ainda tenho, acho que cada vez mais que eu estudo eu compreendo que tudo ao nosso entorno é um mestre nosso, né? E há mestres que vão nos trazer mensagens da espiritualidade e outros mensagens talvez não tão conscientemente espiritualizadas, mas tudo traz mensagens pra gente de autodesenvolvimento, né? E de uma certa forma da espiritualidade, basta a gente ter sensibilidade para desenvolver essa percepção desses sinais. E foi assim, eu fui me envolvendo em vários projetos, eu me envolvi no projeto Caminho do Despertar, hoje eu estou aqui no projeto Evoluindo, eu fui desenvolvendo muitas conversas com muitas pessoas, muitos estudos, muitos grupos, desenvolvendo cursos, ministrando cursos. Fui percebendo que eu fazia atendimentos, né, terapêuticos, mesmo sem perceber que eu estava fazendo isso. Fui percebendo o quanto tudo que eu estava estudando estava tendo condição de ajudar outras pessoas e me ajudar também com isso. E hoje eu tô aqui, né? E eu acho que o maior recado, eu acho que hoje aqui eu consigo compreender, sabe? A partir disso tudo, um deles, né? Tem tantos vários, mas um que eu posso deixar aqui é a gente analisar, sabe? Se as buscas que nós temos estão nos separando ou nos unindo, sabe? Existe um grande movimento que sabe que unidos somos muito fortes e unidos na base do amor mesmo, da compreensão do outro, sabe? Do amor, independente do que o outro deseja. E esse amor é a força mais forte, né? Nós temos vários chakras no nosso corpo e os 7 chakras principais, no meio desses 7 chakras, né, nós temos o chakra cardíaco no meio, né? Então eu tenho 3 chakras para cima e 3 chakras abaixo do meu chakra cardíaco. E o chakra cardíaco é o chakra do amor. Então, o caminho do meio, até na posição da nossa anatomia sutil do nosso corpo, a gente tem a mensagem do universo dizendo para nós que o caminho do meio entre o meu desenvolvimento material e o meu desenvolvimento espiritual é o amor. E o amor, que amor é esse? É o amor incondicional, né? E a partir do momento que eu percebi que várias das minhas posturas não tinha amor incondicional, tinha desejos individuais que impunha ao outro a minha verdade, eu comecei a reconfigurar, a revisar a minha vida por completo, quem eu estava me tornando, quais eram as causas que eu estava defendendo, se fazia sentido ou não para mim aquilo, e tantos outros questionamentos, né? E a partir disso eu tive tantas curas, sabe? Tantas libertações. Eu hoje me desapeguei de tanta coisa que eu achava que era motivo de minhas lutas, mas que na real estava me trazendo muita dor, muita divisão, muita incompreensão. Consegui trabalhar, perdoar as minhas ações, conseguia compreender
que muitas das vezes que eu achava que eu estava sendo agredida, eu estava agredindo o outro primeiro, talvez com muito medo de ser agredida, eu era a primeira agressora. E, e hoje eu tenho tanta paz em relação a quem eu era antes, sabe? Eu tenho uma harmonia melhor com a minha família, eu tenho um relacionamento que me faz e que me deixa muito feliz. E eu acho que o melhor relacionamento que eu consegui criar depois disso foi comigo mesma. Foi, sabe, aprender que tudo no meu universo particular se movimenta a partir do meu universo interior. E aí eu organizo a minha casa interna a partir do que eu quero criar no meu externo. E, enfim, um pouquinho aqui do que me fez chegar até aqui. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei hoje e sei que existe um caminho muito grande ainda a ser percorrido, e eu sei que hoje eu tenho muito mais amor, muito mais. Eu fiz tantas curas, que eu liberei tantas sombras, que hoje eu consigo ter mais luz em mim do que eu tinha antes. E eu sou muito grata por isso tudo. E é isso que me trouxe até aqui, é isso que me faz querer compartilhar aqui um pouquinho do meu percurso, um pouquinho da minha evolução. E é isso. Um abraço.